Saúdo a todos os irmãos nesta noite, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus, por mais essa oportunidade que Deus me dá de estarmos aqui juntos para nós falarmos deste grande amor. E engraçado, eles não sabiam o tema da minha... Sabe o tema que é um coração quebrantado e contrito, mas não sabe... É tudo no Espírito de Deus, E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o grande amor de Deus, E Deus não quer que nós paremos por causa das dificuldades, por causa dos problemas, ou por causa do pecado. Não, Deus está além, está acima disso. Ele quer e Ele olha a nossa intenção ao arrependimento. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu vou te contar, a Bíblia é uma coisa muito linda, Estimulo os irmãos a querer ler a Bíblia, porque é muito profundo, por causa de um versículo, que é Salmo 51, versículo 17. Põe aí. E aquilo me chamou uma atenção tão profunda que eu falei assim, eu vou dar uma estudada nesse versículo. Então, eu vou ler ele de outra maneira para vocês, que eu fui no vocabulário para me descobrir o que significava quebrantado e o que significava contrito, porque a gente às vezes fala e não percebe o que é, Então, o Salmo 51, ele lê assim, normalmente ele lê assim, O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Mas aí eu fui investigar, olha como é que o versículo fica. Sacrifício agradável a Deus é o espírito abatido, enfraquecido e sem força, e que sente arrependimento pelo pecado e sente mal por ter ofendido alguém, este Deus não desprezará. Olha bem, por quê? Quebrantado significa abatido, enfraquecido, sem força. Contrito significa esmagado, que sente arrependimento pelo pecado, sente mal por ter ofendido alguém. É diferente, não é? E incrível que pareça, para nós entendermos esse versículo 17, eu tive que ir lá no começo de Isaías, no capítulo 51, e saber quem era a pessoa que escreveu isso. Foi o salmista Davi. Por quê? O que estava acontecendo com ele? Qual a situação que ele se encontrava naquele momento? Para escrever isso aí, que isso daí já está lá para o final do texto. Mas no começo, é muito profundo, gente. Olha bem, vamos começar então. A situação de Davi e a atitude que ele tomou. Quando ele escreveu esse salmo, o profeta Natan veio até ele, depois dele ter praticado o adultério. Pensa, ele estava numa situação difícil, Davi. Ele tinha cometido vários pecados. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, porque ele mandou colocar o homem na frente da batalha. Eu até achei muito interessante isso daqui. Eu quero até que os irmãos leiam para você ver. A gente, quando está fora, olha o que a gente faz, Como que temos que vigiar? Então, ele cometeu essas coisas todas, não foi? Mas aí, o que aconteceu? O profeta falou para ele assim, agora, pois, a espada jamais afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e darei a outros homens, que se deitará com elas e em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas por quê? Com isto, você deu motivos a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Olha o que o pecado faz, Mas prestar atenção que Deus estava mais interessado no coração dele do que no pecado dele, que às vezes a gente quer matar a pessoa, porque errar, quem que não erra aqui? Quem que não peca? Quero saber aqui. O que Deus tem interesse é no arrependimento, E Davi nos dá uma coisa muito extraordinária nesse sentido aqui. No versículo 51, ele começa assim, quer ver?
Compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Então, a atitude que ele tomou, primeira, foi pedir misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, vá prestando atenção. A segunda atitude, olha o versículo 2, fala assim, quer ver? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. A pureza e o perdão são desejados pelos verdadeiros arrependidos. Outro segredo, outra atitude. Nós temos que desejar, né, o perdão e ter verdadeiro arrependimento. Quem que sabe se nós estamos verdadeiramente arrependidos? É o homem ou é Deus? É Deus. Mas ele falou isso aqui para ele, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Outra atitude que ele tomou. No versículo 3, ele diz assim, olha que interessante, gente. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A convicção do pecado procede do perdão. Tem muita gente que está pecando, sabe, mas puxa a cordinha para o seu lado, que isso é pecado, mas insiste em dizer que não é. Isso é um erro. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter convicção de que nós pecamos, e pecamos contra Deus, primeiramente. É essa coisa que Deus deseja. Mas a gente está tão bitolado, né? Muita gente fala assim, eu errei, eu pequei. Já ouvi muita gente falar assim, eu pequei de tal forma que eu não posso nem chegar diante de Deus. Então, para que o véu se rasgou? Para que Jesus morreu lá na cruz do Calvário? É através do sangue, desse sacrifício, é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Foi Jesus, ele fez a troca. Ele entrou no nosso lugar. Por isso que Deus não vê a capa, Deus vê o arrependimento. E Davi, ele tomou essa atitude, ele convenceu do pecado dele para que houvesse perdão para essa falha que ele tinha cometido. O versículo 4 diz assim, ó, pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos. Antes de pecarmos, primeiramente nós pecamos diante de Deus, porque a Bíblia diz assim, que só pensar já é pecado, né? A consumação do ato, mas antes nós pecamos contra quem? Contra Deus. E o julgar dele, que o versículo, de maneira que serás abatido por justo, que será tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. Então, julgar a intenção de fazer a confissão para reconciliação à justiça de Deus. Olha que interessante. Deus trabalha na intenção do seu coração. Porque se Deus for tratar da nossa vontade, está tudo lascado. Por quê? Que é uma pessoa mais fraca do que um ser humano? Terrível. E Davi, ele confirma isso aqui, quer ver? No versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Gente, isso é verdade. O pecado original é uma mancha hereditária, em que desde o nascimento somos inclinados para o mal. Cada pessoa nascida neste mundo merece a ira e a maldição de Deus. Em Adão, toda a raça caiu, de modo que o pecado foi propagado pela reprodução. Pois, assim como o pecado afeta toda a raça. Viu como é que ficou a raça, o ser humano, por causa do pecado? Distanciado, separado de Deus. E a solução foi o quê? Foi Jesus pagar o preço. Foi ele tomar a nossa vergonha, né? A nossa injustiça completa que nós fizemos com ele, porque nós éramos os pecadores e ele o santo, o justo, e ele morreu no nosso lugar. Igual nós lemos aqui, por amor. Ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Por isso, irmãos, que a nossa salvação ela é muito especial para nós. Quem não tem esse prazer na salvação tem que se reavaliar muito, porque o preço foi muito grande, foi exigido muito, porque eu não suportaria nem um terço do que Jesus passou, e por amor, não por merecimento. Agora, eu não mereço nada de Deus, mas mesmo assim Ele me amou. Essa é a maravilha do Evangelho. Mas o sacrifício de Cristo
Cristo nos torna perfeitos. É maravilha, hein? E porque Jesus fez o que Deus quis, nós somos purificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido de uma vez por todas. E existe solução ou não existe? Existe. Né? E eu fiquei pensando, a situação de Davi era terrível. Ele estava num... E como é que pode? Olha o paradoxo. A Bíblia diz que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Mas isso é para provar para nós agora, seres humanos, agora que vivemos nessa época, que Deus nunca vai tratar conosco através da nossa carne. Deus trata conosco no nosso espírito. Porque a nossa carne, ela é terrível. É Deus moldando ela a cada dia que passa, a cada instante que passa. E o mais interessante que eu achei aqui é esse seguinte aqui. Foram os pedidos que Davi fez. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, porque é aqui que Deus falou grandemente no meu coração. Por causa de um versículo, olha a volta que a gente tem que dar, hein? Ele, no versículo 10, ele fala assim, põe o versículo 10 aí para mim, fazendo favor. Pra vocês verem que coisa linda, maravilhosa. Sabe por que o coração de Davi era segundo o coração de Deus? Que ele entendia esse mistério. E tem muito crente que ainda não chegou lá. Já está aí? Ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Primeira coisa que Davi pediu. Olha, depois disso tudo, que ele sabia que ele foi concebido no pecado, que ele tinha pecado, que ele tinha feito tudo que ele não devia ter feito, que o profeta Natan foi lá e falou com ele assim, ó Davi, olha você vê, presta atenção. Tinha um homem que era muito abastecido, tinha vários cordeirinhos lá, mas tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha. E chegou naquela fazenda, vamos supor assim, um outro visitante, e ele, vamos fazer uma festa. E o que aquele senhor fez? Pegou a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha e ofereceu para a matança, para fazer a festa para o senhor. E Davi ficou indignado. Este homem é digno de morte. Ele tinha tanta coisa, e como é que ele foi tirar logo do pobre? Aí o profeta Natan falou assim, Davi, este homem és tu? Você podia ter tudo? Eu te dei tudo. Deus te deu tudo. E por que você quis a mulher? Justamente a mulher do outro. Olha para você ver o coração do ser humano. Davi foi sentar, foi observar e viu Betseba tomando banho, né? Achou ela muito bonita, chamou ela. Depois ficou apaixonado por ela, tinha que dar um jeito de matar o marido, né? Olha o que ele fala para Joabe. Olha o coração, gente. Se Deus não mudar o coração do ser humano, se não for Deus, sabe o que Davi fez? Davi falou com Joabe assim, Joabe, vem cá, vai lá, bota Urias na frente da batalha. Quando os inimigos chegassem, deixa ele lá sozinho. O que você já aconteceu com Urias? Ele morreu, lógico. E sabe o que Joabe fez? O mensageiro que foi levar a resposta, falou para ele assim, você vai lá e conta uma historinha assim, que o filho de lá, não sei de quem, de um outro lá, que eu esqueci o nome agora, ele estava muito em frente à muralha, jogaram alguma coisa na cabeça dele e ele morreu, enganando a pessoa, contando uma história, né? E Urias também morreu. Gente, pensa bem, o coração desse homem como é que estava? Ele precisava de renovação? Ele precisava ser transformado, e nós também, não é só ele, não. Você viu o que eu li lá? Um coração abatido, enfraquecido, sem forças, que sente arrependimento, que está tão esmagado e arrependimento do pecado, e sente mal por ter ofendido alguém. Às vezes nós ofendemos as pessoas, marido, mulher, filho, ofende, e está tudo bem. Não pode, não está tudo bem. Eu tenho que sentir constrangido, porque eu estou pecando primeiro contra Deus. E Davi, ele estava nessa condição. Ele tinha um coração que ele falou assim, Senhor, cria em mim um coração. E quem pode criar? Quem pode mudar esse coração? Quem sabe? Só Deus. Só o Todo-Poderoso. Depois ele falou assim, um coração puro. Sabe de que é? Um coração livre da mancha do pecado. Pureza.
dentro do coração. Eu não posso pecar, porque antes de eu pecar, eu peco contra Deus. Depois ele falou assim, renova, é nesse versículo mesmo que ainda continua? 10. Ele tirou ali, ó. No 10. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha no renova. Implica, olha quando ele pediu para renovar. Olha que interessante, hein? Implica que ele possui o princípio essencial, porque ele sabia que ele tinha errado, isso é muito importante. Quando Natan foi dar sentença para ele, pequei contra Deus. Ele podia fazer, pequei contra a Betseba, porque o marido era dela, ela que ficou sem marido. Né? Ele pequei contra Deus. Implica que ele possui o princípio essencial de uma nova natureza, que não tinha sido perdida, mas sua influência foi corrompida. Mostra que ele não perdeu a sua presença e o Espírito de Deus, embora tenha perdido a alegria da salvação, por cujo retorno ele ora. Esse aqui que é o perigo do pecado. Sabe o que é? Perder a alegria da salvação. E quando eu perco a alegria da salvação, quando os irmãos perdem a alegria da salvação, nós estamos anulando todo o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Todo. Nós arrastamos Jesus de novo na lama, seu sacrifício não valeu nada. É uma coisa absurda, gente. Se o cristão não tem prazer na salvação dele, ele está muito fora de ser um cristão. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Irmãos, pensa. Isso é um favor imerecido. Eu não mereço, ninguém merece, mas Deus quis nos amar. Olha que coisa linda. Às vezes a gente quer gostar de alguém não gosta da gente, mas não, Deus, Ele quis nos amar. Isso é muito profundo. E a salvação ela foi comprada por um preço muito caro. Eu fico boba de ver, às vezes, no meu andar de crente, quantas pessoas já desistiram, já pararam no meio do caminho. É por causa de mulher, é por causa de homem, é por causa de emprego, é por causa de morte. Não podemos, irmão. As circunstâncias não podem nos tirar do alvo. Nem o pecado. Nem o pecado. Porque Jesus Cristo, Ele nos purifica do pecado, se houver arrependimento verdadeiro no meu coração. E depois ele pede assim, um espírito firme, inabalável, literalmente constante, não cedendo às tentações. Olha que coração diferente que Davi pediu para Deus, hein? Ele estava numa situação difícil, mas ele foi na pessoa certa, ele fez os pedidos certos e Deus ouviu. Olha, agora aqui, hein? Restaura, versículo 12. Diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O salmista sabia qual era a alegre sensação de ser amigo de Deus. Já pensou? Você perder isso? Deixar de ser amigo e ser inimigo de Deus? Deus que me perdoe. Ele tinha perdido sua paz de espírito, sua alma estava triste e sem ânimo. O pecado produz sempre este efeito. Por isso que tem muito cristão abatido, sem forças para caminhar, sem sair de casa, sem sair do seu quarto, abatido, desesperado, sem esperança. Isso é pecado, irmão. Ele causa esse efeito. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não estou cometendo adultério. Mas quando você não confia em Deus, você não acredita nele, você está pecando. Porque quem não crê no Filho de Deus, não crer no Filho de Deus é pecado. Causa esse efeito. Investiga a sua alma. O profundo do seu coração. Se você estiver assim, ele perdeu sua paz de espírito, sua alma estava triste e sem ânimo. O pecado sempre produz esse efeito. Quando não se faz o que é certo, perdemos a capacidade de desfrutar o favor de Deus. A culpa não é de Deus, Deus quer nos ajudar. Nós é que temos que fazer igual Davi fez, pedir esse coração aqui, esse coração transformado pelo poder que há no nome de Jesus, não na nossa força. Sustente-me com o espírito voluntário. Sabe o que é isso?
Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer à vontade de Deus. Essa que é dura, né? Que é bom fazer a nossa vontade, né? Fazer o que eu quero é bom, né? Eu faço isso, eu que mando, eu que governo. Mas isso não é um espírito voluntário. O espírito voluntário, ele sustenta-me com o espírito pronto a obedecer à sua vontade. Sabemos que o louvor é melhor do que sacrifício. Implica fé, arrependimento e amor. Se nós não nos arrependermos, não tomarmos convicção de que pecamos, de que erramos, que precisamos de sermos libertos disso, precisamos da presença dele. Fica difícil, né? Porque tem muito cristão, não me desculpe a expressão e a franqueza, tem muito cristão que peca e fala que não peca, que isso não é pecado, e é. Se você está nessa condição de triste, abatido, sem força, sem saber o que fazer, com medo do futuro, anda para lá, anda para cá, não sabe o que vai ser da sua vida, perdeu a direção, é porque perdeu Jesus, tem que achar ele. E nessa noite, ele quer entrar nesse coração transformado pelo seu grande poder, não esse coração mau, vingativo, você me fez, tem que pagar, é assim, quem manda sou eu. Esse coração aí habita outra coisa, mas não habita Deus, não. Mas eu já estou a terminar, e Deus falou grandemente no meu coração. E agora dei essa volta tudo para chegar no verdadeiro versículo que chamou a minha atenção, que é o 17. Põe aí de novo. Não, eu vou ler, que até vai mais rápido. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Não desprezará um coração quebrantado e contrito. Ou seja, não desprezará um coração profundamente aflito e entristecido pelo pecado, humilhado perante o sentimento de ter desagradado a Deus e que procura reconciliação com Deus e se dispõe a aceitá-lo sob qualquer condição. Dura, hein? É esse coração que Deus quer habitar. Põe um versículo aí que todo mundo vai ler juntinho comigo aqui agora. Que isso aqui foi que me arrebentou meu coração. Que eu falei assim, oh Deus, é por isso que eu te amo. Por isso que tu és a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E que eu não me separo de ti por nada nesse mundo. Depois de ler uma coisa dessa aqui, ó, eu fico maluca. Isaías 57, 15. Olha bem, irmãos. Você quer ter alegria na sua alma? Você quer restaurar a sua fé, o seu caminhar? Quer voltar a sentir a presença de Deus? Vamos ler junto comigo aqui. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos lá. 1, 2 e já. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Número alto em santo lugar habito. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Maravilha, hein? Vamos ler de novo, para você prestar bem atenção, para você ver que o Deus Todo-Poderoso, ele habita lá no alto, nas alturas, ele vive na eternidade, mas ele vive dentro deste coração aqui, deste coração quebrantado, este coração fraco, frágil, mas ele quer entrar e ele entra. E nesta noite não deixe o diabo te iludir, te enganar. Jesus te ama, ele morreu na cruz do Calvário para soltar as cadeias da sua alma. Olha bem, lê isso aqui, gente. Eu mereço, tu mereces. Olha aqui. Porque assim diz o alto, o grande, o sublime, o que habita na eternidade. Quem é o seu Deus, o meu Deus, cujo nome é santo. Número alto e santo do lugar habito. Como também dentro do meu coração, dentro do seu, num coração abatido, num coração quebrantado, ele habita dentro de você. Isso é lindo demais, irmãos, isso acabou comigo. Falei assim, meu Deus, como é que pode um Deus santo, maravilhoso, habitar dentro de nós, amor? E ele habita. Você quer mais felicidade do que isso? Você quer mais? Às vezes você está desiludido
Jesus. Oh, meu Pai. Isaías 62, versículo 2. Ai, meu Deus, acabou de completar. Olha que coisa linda. É neste coração. Não é neste coração ruim, irmãos. Vingativo. Não é nesse coração desesperado. É neste coração humilde. É neste coração maravilhoso que Deus quer entrar. E Ele habita. Olha aqui, irmão. Não, 66, 2, falei errado. Olha isso aqui. Além do alto, poderoso, todo poderoso. Habita lá, mas habita aqui. Olha o que ele faz. Ó. Vamos lá. Lê bem alto. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E assim todas elas foram feitas. Diz o Senhor, para essas olharei. Para o pobre abatido de espírito e o que treme na minha palavra. Oh, é esse aqui, irmãos. O segredo está aí. É muito profundo, né? Eu fico maravilhada quando eu vejo essas coisas que Deus faz, irmão. Quando você medita na palavra e compreende as maravilhas que Deus tem para mim, que Deus tem para a igreja. E às vezes nós estamos meio tapados, meio voltados para outras coisas. Não entra nessa não. Sai dessa, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o oposto deste coração que Deus quer habitar, aquele coração duro ou pedregoso, o qual vemos com tanta frequência, um coração insensível ao pecado, teimoso, rebelde e contra Deus. Misericórdia. Eu não quero esse coração para mim. E espero que nenhum nessa noite queira este coração, mas queira este coração. Que o Todo-Poderoso... Olha, na minha tradução, esse salmo, o Isaías 57, 15, fala assim, quer ver? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo o nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ei, maravilha, hein? Ao 66, 2, na minha tradução também diz assim: não foram as minhas palavras que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Quer ser estimado por Deus? Então, aproveita a oportunidade. E eu agradeço desta noite, em nome de Jesus. Amém.